Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso 193 BombaCast, o podcast da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Aqui você ouve sobre os bastidores do Corpo de Bombeiros, ouve muitas histórias e histórias como essa, que nós vamos ouvir hoje de um convidado que vai trazer pra gente muita coisa atualizada do operacional do Corpo de Bombeiros. Mas antes de começar o bate-papo, eu quero te pedir, mais uma vez, inscreva-se em nosso canal, dê o like, acompanhe a nossa programação todas as segundas e quintas-feiras. E hoje aqui recebendo o convidado especial, o capitão Robson Mitsu, que veio acompanhado do seu fiel escudeiro, o seu cachorro American Bully, a raça é isso? American Bully. É o American Bully, o Murphy, para quem frequenta aí as nossas solenidades, frequenta os nossos eventos do bombeiro, o Mitsu, ele e a sua esposa, a Major Luciano, não estão, tá lá junto o Murphy. O Murphy tá dormindo ali no pé do diretor, né? Tá dormindo no pé do Martim, mas daqui a pouco ele dá uma voltinha por aqui, vocês verem o Murphy. Hoje também, Mitsu, já agradecendo a sua presença, nós estamos estreando aqui o nosso novo cenário, né? Cenário novo, né? Mesa nova, algumas memorabilhas do bombeiro. Agradecer ao pessoal da Academia do Barro Branco que esteve aqui, deu de presente para a nossa canequinha de alumínio super bacana. E então, nesse espírito de inovação de cenário, de pessoas novas e falar sobre a atualidade operacional do Corpo de Bombeiros, muito obrigado por você estar aqui, ô Mitsu, e espero que a gente nesse bate-papo leve a nossa audiência algumas histórias de ocorrência até recente, né? Que eu tô sabendo uma bacana aí que você atendeu recentemente e possa nos rememorar aí o tempo de ativa. Muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Quem agradece sou eu, Coronel. Agradeço muito, fico muito feliz, fico muito à vontade de estar aqui com o senhor, principalmente de estar sentado nessa mesa. O senhor foi meu comandante no primeiro agrupamento de bombeiros. E depois foi comandante de todos os bombeiros, né? Foi um tempinho lá. Como comandante do Corpo de Bombeiros. É uma satisfação estar aqui estreando tudo novo, né? Algumas coisas novas, né? E compartilhar um pouquinho do que a gente vive aí no chão da fábrica, como eu falo, né? Contar um pouquinho pro pessoal como que é a nossa vida aí, o atendimento 193, principalmente aqui na cidade de São Paulo. Legal, eu sei que você tem uma experiência bastante grande, já você é um capitão antigo já, né? Já fez CAO e sempre trabalhou. Quer dizer, eu sei que você tem uma experiência no interior, mas você está há muito tempo aqui já na capital, região metropolitana, participou de importantes ocorrências aí. E Martinho, só para lembrar, viu? Mais um ex-aluno meu, viu? O Martinho, sabe o que ele fala? Todo mundo que vem aqui foi seu aluno. Eu falei, dei aula há 11 anos na academia, quase 12, né? Uma geração inteira. Mas Mitsu, vamos falar um pouquinho de você primeiro, né? Vamos. O que deu na sua cabeça, você jovem, garoto, Robson? Você é da Zona Leste também, não é da Zona Norte? São Mateus. É CZL igual nós. É Zona Leste raiz mesmo. Zona Lost. Zona Leste. Mas o que deu na cabeça do jovem Robson de querer ser policial militar e bombeiro? Coronel, eu, na verdade, eu queria ser médico. Médico? Médico, eu estudava medicina. E aí, presta um concurso ali e outro. Fui prestar concurso no Paraná, aqui nas escolas públicas, né? E durante esse processo todo, eu fui me fazer uma inscrição na USP e veio um caderninho ali, uma tal de Academia de Polícia Militar do Barro Branco. E fui lá e dei uma folhada, né? E aí, acho que veio aquela coisa de criança, né? De polícia e ladrão. E olhei, comecei a pesquisar e ver algumas coisas, como que era a vida de um cadete, né? E isso me chamou bastante atenção. E aí eu fui lá neste concurso e em vez de colocar medicina, eu coloquei academia. Fez o xizinho no Barro Branco. Fiz o xizinho no Barro Branco, isso. Teve toda uma questão de ordem financeira também, né? Isso não posso negar. Mas chegando lá, deu certo, passei em todos os testes. E lembro, né, já faz algum tempinho, o primeiro dia da apresentação na Academia do Barro Branco, né? Que foi, você entrou na academia em 1999. 99, você pegou a virada do milênio lá. E aí eu lembro que foi bem marcante que o então Coronel Vasconcelos era o comandante da academia, comandante da academia. E aí meu pai tinha me levado, não é, com mala, bolsa, aquela mudança do cadete. Aquela mudança, né? E ele falou assim, ó, aos pais, pode deixar os filhos de vocês aqui com a gente, que a partir de hoje eles são nossos, né? E aí demos tchau, e aí começou. Entre em forma, já fomos para 4ª e 5ª companhia, né? Lá embaixo, né?
antigamente chamava Senzala, né? É. E de lá, o primeiro ano já foi daquele jeito, né? Acelerado, entramos bem na estética militar, as primeiras 2 semanas. Nessa época você já tinha alguma ideia de querer ser bombeiro ou ainda não? Nada, nem passava pela minha cabeça ser bombeiro. Não. Isso foi no decorrer da carreira que veio e apareceu. Tive alguns amigos, né, que me mostraram. Acredito que o livro tá aí, né? Coronel Edson. Não, Edson. Isso. Na época ele era comandante do CBM. Foi uma das pessoas que nos incentivaram, o filho dele, o Major Daniel. O Daniel é da sua turma. Da minha turma. Nós prestamos o concurso para o CBO e estudamos, né? Juntos. Eu, ele e o Major Rapace. Então a gente estávamos estudando e fazendo as provas físicas, né? Treinando no parque lá em São Caetano. Graças a Deus deu tudo certo. Que bom. Quer dizer, então a sua conexão do bombeiro começou pelos colegas de turma, que tinha lá os pais, no caso do Daniel, que já era bombeiro e tal. Mas você sai da academia, você vem direto do bombeiro? Ou você precisa... Não, eu né? trabalhei no 10º Batalhão de Polícia, Santo André. No ABC. Uhum. Tem algumas histórias bem legais lá também, que veio agora, né? Que o batalhão de Santo André é vizinho com o 8º Batalhão, a sede. Isso. E por vezes... 8º GB, você quer Isso, dizer? desculpa, 8º 8º GB. GB. Isso. E tive uma época lá que o comandante do batalhão proibiu jogar futebol, porque estava machucando a tropa e parou de futebol. E o que a gente fazia? Ia no bombeiro. Passava, ia do lado. E aí a gente ia lá, jogava, por vezes ganhava, e a gente brincava. Eu era do pelotão de força tática, né? Aí falou, pô, vamos bater nos catagatos, vamos... E ficava bagunçando. E aí, como o mundo dá volta, né? Eu fui pro bombeiro. Quanto tempo depois você já estava formado? 1 ano e meio, 2. Ah, foi rápido. E aí eu fui pro bombeiro. E o mundo dá volta. Eu voltei pra onde pra estagiar? 8º GB. 8º GB. E aí, quem que vinha jogar bola lá? O meu pelotão. Ia miar pra mim. O que eu fazia com os bombeiros... Tá mas vendo? foi uma época bem legal, porque tanto o policiamento ostensivo quanto o bombeiro tinha um bom relacionamento, Sim, né? claro. E... A brincadeira sempre existe, Isso, lógico. sempre Saudável. existe, Claro. saudável. E, bom, eu sei que você já me contou, 8º GB, CBO seu foi 2005. Isso. CBO 2005. Eu me formei em 2006, fui parar em Marília, 10º. Isso acho que eu lembro da sua 10º história. grupamento de bombeiros. Tive lá o então capitão Ricardo Justino. Ricardo Justino, você conhece? Não é quase nada. Braço magrão, ex-magrão, né? Ex-magrão. Um abração. Aprendi muito com ele lá. E aí, Coronel Carqued. Coronel Carqued, o irmão do Carqued, o Carquedinho foi irmão do comandante do bombeiro. Mergulhador. E eu lembro uma história bem legal, que cheguei lá, vai ter um curso de mergulho aí. Voluntário. Aí eu levantei. Ainda bem que você foi voluntário, porque todos os oficiais aqui de Marília, na época, todos os oficiais eram mergulhadores. Você sabe que Marília, Mitsu, não te interrompendo, a gente vai aprendendo com a história, né? Sempre foi uma unidade, o 10º GB, né? Que teve outras denominações, sempre foi uma unidade muito inovadora. A gente já teve vários relatos aqui da história do resgate. Você sabe que um dos primeiros lugares do estado, né, até a unidade de resgate foi Marília, né? Sim. Pelas mãos do saudoso Coronel Sendim, tem toda uma história. Ou seja, Marília no bombeiro sempre teve uma tradição muito forte. Muito forte. E aí, de lá, eu acabei batendo no primeiro grupamento de bombeiros, né? Aí vim, trabalhei bastante tempo. Minha parte, a grande maioria da minha carreira como tenente, né, foi no primeiro grupamento de bombeiros. E ali tive professores assim, praças e oficiais. Uma escola, né? Uma escola. Em que momento que, já falando mais avançado da sua carreira, em que momento você se envolveu mais com gestão de grandes emergências? Eu me lembro que você, tenente ainda, assim como eu, foi fazer lá o curso do Peru, de resgate em Cata. Que ano que foi isso aí? Foi em 2009, coronel. 2009. Isso. Foi o curso que o senhor foi precursor, né? Eu fiz em 2004. Isso, o senhor abriu o caminho, aí outros oficiais trouxeram, e hoje São Paulo é uma referência no Brasil. Aquilo foi né? um primórdio, né? De lá pra cá a gente evoluiu uma barbaridade. Né? E aquilo ali, coronel, eu acho que trouxe essa bagagem, né? Ele trouxe esse conhecimento da busca e resgate de estruturas colapsadas,
E ela trouxe muito o DNA do SICOI, né? Da equipe independente, da equipe autossustentável. Então, todos os oficiais que voltaram de lá, voltaram com esse mindset de, vamos para uma operação e a gente vai independente e os recursos a gente vai gerir tudo. Vai fazer a gestão do recurso. Sim. E isso desenvolveu muito o nosso SICOI de hoje, né? Desde lá do Coronel Paca, né? Os trabalhos. Isso aí começou um pouco antes, mas que a coisa começou a entrar nos trilhos e a gente entender melhor para onde a gente estava caminhando foram, na verdade, assim, né, Mitsu? A gente deu algumas contribuições, né? Essa foi uma ideia que surgiu lá atrás, tem toda essa história que você está contando, que você participou também, e até chegar hoje. Depois vem o Coronel Melo, né, que também faz o mesmo curso, e enfim, abraçou a ideia e levou a gente no patamar que a gente está hoje. Mas como tudo no bombeiro, né? Eu acho que as gerações vão se sucedendo, é uma passagem de bastão, e como a gente já disse várias vezes aqui, a gente vê que tem sucesso quando quem fica é melhor que a gente, né? E a gente tem que trabalhar para isso. A estrada que a gente anda hoje, um dia foi chão batido. Foi chão batido, foi uma picada. Isso aí, as pessoas que estão lá atrás. E a gente, né? Inclusive até as festas, né, dos veteranos, né? A gente recorda isso, né? A gente agradece os nossos veteranos, porque a gente é o que é hoje, né? Sem dúvida. Por causa deles. É o legado dos veteranos. E a gente tem um comandante que fala, né, que a gente só é assim porque a gente faz as coisas, tem que ser assim, né? Como que é? O senhor lembra disso aí? A gente é o que é porque a gente faz as coisas sempre do mesmo jeito. Eu não falei do jeito que o senhor fala porque eu queria que o senhor falasse, entendeu? E é verdade. E a gente faz isso porque não é que a gente faz isso, entendeu? E acho que esse culto aos nossos veteranos é importante, a história. O senhor trazer aqui, né? Eu vi alguns veteranos conversando, sendo entrevistado, contando as histórias, que a gente né? não sabe, né? Isso, eu aprendi muito isso, Coronel, nas festas do GBS, do GBS. salvamento. Então, muita coisa que, né, não está escrito em lugar nenhum, é a sabedoria popular bombeirística, né? Exatamente. E esse que conta, e aquele que conta, e não sei o que, e o Coronel Caldas, né? Puta, e o Caldas fazia isso, o Cabeleira, não fazia barba, punha EPR, por que ele só fazia barba porque senão ia pedir a vedação. Olha, a gente infelizmente não tem a honra e o privilégio de entrevistar o próprio Coronel Caldas, já está no andar superior, mas os relatos que a gente ouve aqui, cada vez mais a gente fala, era um cara muito à frente do tempo dele. E é legal o podcast aqui, o 93, né? Porque isso registra, né? Isso vai estar marcado. Para sempre. A nossa conversa aqui ela é para sempre. Né? Daqui 2, 3 gerações, eles falam, puta, quem que era o Coronel Caldas? Puta, eles falaram, eu vi num podcast lá o Coronel Caldas. E é a nossa história, a gente não pode esquecer disso, né, Coronel? Você falou agora de geração, né? Eu estou aqui meio que situando, né, a sua geração. A sua geração, ela realmente, você falou de caminho, picada, já foi o chão batido, né? Eu acho que a sua geração teve a sorte e o privilégio, eu acho muito importante, de realmente já pegar pode não ser uma estrada asfalto lisinho, mas vocês pegaram uma estrada cascalhada, pelo menos, né? E isso não poderia ser diferente, né? Deu a oportunidade de evoluções acontecerem rapidamente, né? E não só pela questão da estrada, mas pela questão até do mundo, né? De como nós vivemos hoje, já de algum tempo, né? Dessa curva de desenvolvimento, né? Que de uma forma geral a gente teve na tecnologia e em tudo. E a sua geração, eu acho que ela está vivendo, começou a viver isso um pouco lá atrás e está vivendo isso. Né? E talvez, até por conta dessa tecnologia, né? Hoje a gente tem assim, a tecnologia super avançada, a inteligência artificial auxiliando nossos trabalhos. Isso vai entrar para a gestão, para os equipamentos de bombeiro. Então, daqui para frente, eu acredito que isso vai se potencializar, né? Então, o bombeiro ele tem que ter aqueles pilares dele lá, de ter o conhecimento técnico, a capacidade física, vai ter. Mas a gente tem que ver, começar a estudar à frente, né? A tecnologia, como que ela vai nos ajudar. De todos os lados, né? Não só na questão operacional, né? Sim. A gente vai enfocar bastante nessa parte hoje, mas também na questão da prevenção, da regularização das edificações, da nossa capacidade de analisar, de fiscalizar, de orientar. A tecnologia está, né? Não vou dizer porque já está provocando mudanças muito rápidas, né? E muito importantes nessa história toda.
Mas vamos falar um pouquinho das suas grandes ocorrências, né? Legal, vamos. Então, Ocorrência curta. O Mitsu trouxe umas imagens aqui pra gente pedir para ele trazer, né? Algumas ocorrências são mais antigas, algumas até que nós trabalhamos juntos, outras mais recentes. E vamos falar de qual primeiro? Vamos falar do bem antiga, vamos falar de Santa Catarina? Santa Catarina. Você trabalhou na Força Tarefa que foi para lá em 2008, né? 2008. Foi a primeira vez que São Paulo saiu fora do estado para prestar um apoio a um outro ente federativo. Então, nós saímos daqui já com alguns oficiais que tinham retornado do curso lá do Peru, né? Peru e alguns Nicarágua. Nicarágua, isso. E lá já tinham aprendido da questão da autonomia. Então, você vai para um lugar, vai prestar o apoio. Então, carregue tudo. Vai lá e se põe à disposição, não peça nada. De água, a combustível, alimentação, nada. Chega com a sua tropa, devidamente fardada, equipada. Alimento. Tudo. Na verdade, no final das contas, lá a estratégia foi acabar assumindo um posto de bombeiro, né? Isso. Adiantando um pouquinho, quando nós chegamos lá, coronel, a estação de bombeiro, né? Lá da cidade, estava debaixo d'água. Vocês foram para onde? Vocês foram para, como é que chamava? Luiz Alves. Luiz Alves, onde produz a cachaça lá. Né? Isso, Luiz Alves. E os bombeiros, eles estavam dispersos, né? Atendendo amigos, familiares. Então, assim, o sistema de emergência mesmo, ele estava um pouco prejudicado, né? Porque a envergadura do desastre foi grande, foi no estado quase inteiro, né? Então, ficou um pouco à mercê a população da cidade de Luiz Alves. E aí chega lá uma equipe treinada, autossuficiente, com caminhão, com caminhonete, com Land Rover 4x4, com equipamento, ASE, e já aí assumimos as ocorrências, né? Assumimos alguns, lógico, antes disso, né? Foi feito um mapeamento. A gente tinha que entender o que estava acontecendo, conhecer o lugar, não adianta chegar lá e querer atender a ocorrência. Foi né? a primeira participação de grandes eventos assim, eu me lembro não foi a primeira, mas foi uma das primeiras do geólogo do Gramani. Gramani. Né? Quem já entrevistou ele aqui. Isso, contou bastante coisa dele. Conheci o Gramani lá em Santa Catarina. Né? Em 2008. Então, assim, 2008 eu era segundo tenente, bem recruta. Tá passando algumas imagens. Essas imagens aí são de lá, né? Aí é Luiz Alves aí. Luiz Operação Alves, com aeronave. Isso, essa ocorrência que tá passando aí era uma senhora por cerca de 90 anos. Área isolada, pelo que eu tô vendo. Área isolada. Não tinha como não tinha como socorrer ela por via terrestre. A queda de barreira tinha fechado tudo. Então a gente precisou fazer esse resgate, fazer o acesso e o resgate por aeronave. Uhum. Eu me lembro que quando vocês se deslocaram para lá, eu fiquei aqui. Né? Eu fiquei aqui no centro logístico, né? Que monitorava vocês lá. Né? Lembro que o Hash estava nessa aí também. Né? E foi acho que foi a primeira vez que a gente fez isso. Né? Você tem uma tropa destacada fazendo o trabalho operacional e uma equipe daqui. Isso. A gente ocupou uma sala ali no CBM que fazia o suporte para vocês lá. Né? Isso é bem lembrado, não aparece, né, o suporte, mas foi sensacional porque nós fomos para Santa Catarina para uma determinada situação. Alagamento, deslizamento. Isso, levamos embarcações, bote, motor de popa, caminhonete. Chegando lá, a água já tinha baixado. Mas restava tinha os deslizamentos. Só que aí as nossas caminhonetes eram recém-chegadas, as caminhonetes, eram as caminhonetes dos comandantes de subgrupamento. Novinha. As Ranger. Não era traçada, eu acho, não era 4x4. Não. E o meu comandante falou assim, ó, cuida dela. E todo comandante falou, ó, cuida dela. Chegando lá, não dava para sair a rua e virar à esquerda, porque atolava. Atolava, não era traçada. E aí, esse processo que o senhor disse, né, essa equipe, esse gabinete aqui em São Paulo, rapidamente fez o gerenciamento de trazer as Land Rovers, que eram Jeeps 4x4, e levar as Rangers para São Paulo. Então, assim, é um aparato logístico
que para nós era novidade, né? Mas a Limits foi uma escola para todo mundo, né? Foi. Como Foi uma você bem escola. lembrou, foi a primeira vez que o Bombeiro de São Paulo deslocou uma força para outro estado Sim, estruturada. estruturado. Então ali também a gente estava aprendendo, né? Isso, com comandamento próprio. Comandamento próprio. Isso, e foi decisivo o comandamento do então capitão Melo, né? O Melo foi o comandante lá, é Isso, verdade. foi o comandante das operações. E durante as operações, outros estados e a Força Nacional participou da operação. E teve uma ocorrência que a Força Nacional estava realizando uma retirada de moradores de área de risco. E durante esse trajeto, um morro desceu e levou. Estavam dentro da viatura. Eles estavam tirando esse pessoal por trator e uma caçamba, uma carroça, né? Enfim, Um reboque. um reboque. E aí levou. E a Força Nacional estava um pouco ali atendendo de forma. Eles escolhiam um lugar, descia de aeronave, né? Porque eles tinham aeronave em abundância. E a gente não estava sabendo que eles estavam atuando na nossa área. Nós já tínhamos mapeado a área. Eles estavam chegando na área E prestando atendimento que estava ali. Ó. Isso. E isso gerou um pouco de calor na ocorrência. Por quê? Bombeiros se machucaram na ocorrência. Bombeiros acabaram sendo vítima de ocorrência. Quando né? aconteceu esse episódio com eles. Isso, e aí, aqui em São Paulo, a mensagem chegou um pouco atravessada. Você tá falando, tô né? lembrando da história agora. E aí, o Tom Mello, ele sofreu bastante pressão, né? Não foi, tá todo mundo contado. E aí nós explicamos que era uma equipe da Força Nacional que estava fazendo um curso de bombeiros da Força Nacional, foram deslocados para essa missão, e aí realmente houve esse incidente. Nós, da equipe de São Paulo, fizemos um resgate desses bombeiros. Alguns chegaram a ficar soterrados, né? Eles estavam soterrados, eles estavam em estado bem difícil, inclusive um com parada respiratória. Conseguimos tirar, conseguimos socorrer eles, e inclusive até o comandante-geral de Santa Catarina mandou uma equipe para ver o que estava acontecendo, né? Mas aí verificou que a gente estava trabalhando dentro de um protocolo, né? Que a gente aprendeu. E estava tudo certo. Acho que houve uma curva de aprendizado nessa ocorrência, mas a gente estava atendendo de forma, na minha opinião, né, hoje, com mais experiência, fomos excepcionais. Né? Vou falar de umas ocorrências mais para frente. Eu pedi, né, como eu já disse, para você trazer algumas imagens. Eu sei que você tem mais aí, eu até já vi ali nos seus arquivos, do Lago do Paissandu. Lago do Paissandu. Coloca essa imagem lá pra gente. Você na época era do primeiro GB, né? Não, você era do segundo GB e era a área da ocorrência. Era a área da minha ocorrência. O coronel Ricardo Vieira era o comandante do segundo GB. Isso. E ali, coronel, era um ponto de atenção. Então, o coronel Bertolini, né? Ele já tinha essa preocupação e a gente já feito um trabalho neste prédio, né? Uma avaliação de risco. Como todos os prédios estavam ocupados na época no centro de São Paulo. E cientificamos as autoridades competentes, né, do risco que era aquele prédio ocupado de forma precária. Sim, era um prédio de escritórios que estava servindo de moradia, né, estava invadido e de forma precária, e aí pegaram uma laje contínua e compartimentaram com madeira, papelão. Exatamente. Né? E aí, num determinado dia, ligam de madrugada em casa, né? O pessoal da Vila Maria. Capitão, o prédio da Polícia Federal tá pegando fogo. Eu falei, mas pegando fogo, como que é? Chefe, pode ir. E aí foi o tempo de eu chegar na Vila Maria, pegar a viatura. Na hora que eu encostei no Lago do Paissandu, comecei a colocar meu EPI, bom, desabou. Você já estava lá quando o prédio desabou? Na hora que eu cheguei na ocorrência, desabou. E aí foi até achar todo mundo, até contabilizar todo mundo. Os supervisores de serviço, né, eles foram, depois, né, que a gente começou a analisar o histórico, foram super cautelosos de não deixar ninguém entrar, ninguém chegar próximo, pela arquitetura do prédio, né? Era muito arriscado aquele combate interno, né? Então, graças a Deus, não tivemos nenhuma vítima bombeiro lá, né? Tivemos uma vítima que infelizmente estava sendo
resgatada, né? Essa imagem realmente era muito impactante. Aquele que Isso. praticamente o bombeiro já tinha conseguido estabelecer uma Então, conexão, a isso, corda ia isso. tirar e o Isso. prédio caiu. O prédio caiu, exatamente. E aí, se eu não me engano, coronel, foram 12 dias, né? 12 dias, eu vou ver. É porque Todos tinham os 8 pessoas desaparecidas. Isso. Eu fiz questão quando eu vi que você tinha trazido imagem dessa ocorrência, porque mais de uma vez aqui, Mitsu, eu já falei, né? A gente já estava falando aqui nos bastidores, que pelo menos para mim, a ocorrência do Lago do Paissandu, ela é um marco na nossa história de gestão de grandes emergências. Sim, e essa imagem que eu trouxe... Eu acho que você está dizendo exatamente isso. Foi para mostrar isso, assim, ali é um size-up 360, né? Um 360 da ocorrência, mostrando, né, o nosso ponto de comando, né, os pontos de apoio, os estacionamentos das viaturas, aonde... O controle de acesso. Isso, então assim... A barraca ali de revezamento das equipes, Sim, né, de atendimento operacional. Aonde a gente guardava nossos materiais. Tivemos, nessa ocorrência, né, a primeira vez que foram utilizados os bombeiros civis, né, em trabalhos de apoio. De apoio. Lá na nossa base. Não, essa ocorrência, como eu disse, né? A minha impressão, maio de 2018, né? Isso. Acho que abril de 2018, não me lembro agora. Foi, sei lá, eu tinha meses promovido a coronel. Eu comandava a escola, eu cheguei aí. Quando eu li esse cenário montado, foi a primeira coisa que veio na cabeça. Puxa vida, depois de tanto tempo, Isso, a coisa encaixou. É legal, encaixou. Foi bem legal. Para mim foi super significante, porque veio gente de fora, veio oficiais de fora de São Paulo acompanhar e ver o que estava acontecendo. Na verdade, veio ver o que a gente estava fazendo. Nós mandamos CBO, como a gente sempre faz, né? Mandamos CBO para lá, para observar, para, né, os nossos tenentes estavam fazendo o curso, o CBO lá na ESB, para dizer, isso aqui é gestão de grande ocorrência. E assim, e a gestão ela tem, né, alguns detalhes que não pode passar desapercebido, né? E eu me fascino bastante em grandes ocorrências, porque com o tempo você vai aprendendo algumas coisas com as pessoas mais antigas, né? Aí você vai colocando esse aprendizado em prática e você vê que tem um resultado, né? Por falar em pessoas mais antigas, né? A gente vai pedir para o Martinho também mostrar para nós aí. Nós temos um episódio, né, muito conhecido no Bombeiro, protagonizado por um ícone nosso, né, que foi o Coronel Caldas, né? Que numa ocorrência lá na Cachoeira dos Pretos, né, ele desviou a cachoeira, né, para poder encontrar uma pessoa que tinha se afogado pelo volume da água, né, pela correnteza, pela configuração ali das pedras, não tinha como acessar. Então houve todo um trabalho de desvio da cachoeira e aí sim ele conseguiu resgatar a pessoa que infelizmente faleceu. E você teve uma experiência junto com o nosso Coronel Lima, né, da reserva, Braço Lima da turma, também lá na região, a coincidência é essa, né, em Socorro, que é mais ou menos ali na mesma região. Vocês também fizeram um trabalho, estão vendo as imagens agora, de desvio de um curso d'água para a mesma finalidade. Conta um pouquinho para nós aí. Isso, então, na verdade, tudo isso é graças ao nosso mestre, né? Coronel Hélio Barbosa. Hélio Barbosa Caldas. Que fez isso lá atrás, né? Hoje, né? Tecnologia, guindaste, saco de areia. O dele foi na unha, né? Isso, foi na unha, mas a inspiração foi ele, né? Falou, pô, tem aqui, então vamos desviar esse rio. E ele desviou, e a inspiração foi ele. Aí, e deu certo. Deu certo, o Oscar é o operador do guindaste. E por vezes... Olha o Lima aí, ó. Ó, o Coronel Lima lá. Tá o Melo também, volta aí, ó. Putz, cara, tão mais novo. De quando que é isso aí, cara? Putz, isso é antes, eu acho que é 2010, 2011, eu não lembro. Ô, Melo, o Lima, o tempo não foi só cruel comigo. Tô vendo que ele foi cruel com vocês também. E nós diminuímos o fluxo de água, né? E aí o Coronel Lima começou os cães ajudaram bastante, né? Indicaram uma possível área, e aí conseguiram fazer esse acesso e conseguiram pegar essa pessoa e retirar desse local de difícil acesso, que não tinha como se não fosse desta maneira. Sim. E conversa com o Coronel Lima, e aí surgiu até um fato interessante dessa ocorrência. Ele falou assim para mim, não, mas tem uma moça que trabalha lá no gabinete do bombeiro, ela trabalhava no jornal da época, lá da cidade de Socorro. Peraí, desculpa te interromper, ó. Aí, ó. Melão tinha mais cabelo e o Lima tava menos cabelo branco. Então tinha uma moça lá em Socorro que trabalhava no jornal da cidade. Que sabia da história do Coronel Caldas. Não, que trabalhava, que viu a ocorrência e divulgar essa ocorrência. Ela não era jornalista, mas trabalhava no jornal. Aí eu fui
Puta, meu, quem que é? Quem que é? Tenente Andreucci. Andreucci? É. Ela trabalhava no Jornal da Cidade de Socorro. Ela é de Socorro, é verdade. É um mundo pequeno, né? O mundo é pequeno. Caramba. E aí Esse guindaste aí veio da lá da região. Isso, é do Oscar. O Oscar, ele apoiou muito o Rescue Day. Lembra quando soltava, na abertura do Rescue Day, soltava o carro, o guindaste? Era dele. Era dele. Ele vinha, apoiava, e toda vez que eu encontrava com o Oscar, ele falava, ô tenente, toda hora ele me chamava de tenente, ô tenente, e aquela ocorrência que nós... Mas esse é o lado legal, esse pessoal conhece a gente como tenente operacional, chama a gente de tenente a vida inteira. Quando que a gente vai desviar um rio de novo, uma cachoeira de novo? Eu falei, pô, não é legal, se eu contar isso aí pros outros, ninguém acredita. Ainda bem que hoje em dia, olha, do Coronel Caldas, a única coisa que eu me lembro, aliás, tá lá no Memorial Caldas, hein, lá no primeiro GB, convido você a conhecer o Memorial Caldas, lá na sede do primeiro GB, o José Bento número 15, lá tem uma sala dedicada ao Coronel Caldas, com várias coisas que foram dele, da história dele, e lá tem o recorte de jornal dessa ocorrência. Isso eu já vi, né? Eu acredito que você também. Sim. Né? Da época lá da ocorrência. Na verdade, dele. tem umas fotos preto e branca. Tem fotos preto e branca também. Isso, que mostra, dava para ver a noção de o trabalho. Tinha uma galera lá trabalhando. Meu, alguém tá chegando aí, ó. A questão física foi bastante primordial, né? No nosso caso aqui, a gente usou guindaste, né? Lá o pessoal carregou o saco de terra, de areia nas costas e colocava lá no leito lá do rio, da cachoeira. E nesse memorial que o senhor falou, eu participei quando estavam construindo, né? E a gente fez todo o catado de desenhos, né? Rascunhos do Coronel Caldas. Então ele era um cara... Ele trazia soluções inovadoras, né? Coronel, aliás, fazer um registro aqui, mandar um abraço também pro Coronel Saltorato. Coronel Saltorato, quando foi comandante do primeiro, eu era o subcomandante, você já era capitão, né? Não, tenente. Tenente. Que criou lá, que teve essa brilhante ideia de reunir o acervo do Coronel Caldas, que tinha coisa... Aliás, tinha coisa do Coronel Caldas espalhado para tudo quanto era quartel aqui, que ele trabalhou, né, gente? Na época, demos uma reunida em várias coisas e colocamos lá no memorial dele. Um abraço pro Coronel Saltorato. Tá morando em Fortaleza, né? Tá em Fortaleza, tá um pouquinho debilitado, mas tá lá em Fortaleza. Abraço, Saltor. Tamo junto. Boa. Vamos falar um pouquinho da outra ocorrência sua? Vamos falar da... Você trouxe imagem também. Essa é a mesma, né? Ô, Mitsu, essa é a mesma. O tempo não foi só cruel comigo, não. O tempo passa, né? Aquela ali é a Hatch. É a Hatch, né? Ela tá viva ainda. Tá viva ainda? Tá viva. Olha o Mitsu com o cabelo aí, ó. Essa é a Hatch. Puta, tá velhinha. Ela tá lá no canil do Ipiranga, não? Não, ela foi tá na casa de uma família de senhores. Adotaram ele. No interior. Vamos mostrar, a gente já mostrou o Murphy, Martinho? Vem, Murphy. Vem cá. Mostrar um pouquinho aí a nossa... Vem cá. Vem aqui. Dá pra mostrar aí? Vem cá, aqui, ó. Vem cá. Aqui, ó. Dá pra... Consegue aí? Consegue mostrar? Vem cá. Segue ele. Aí. Vai, gordão. Aí, ó. Tá aí o Murphy, ó. Murphy, o mascote do nosso Mitsu e da Luciana. Mascote Tatuapé. Fica lá no posto Tatuapé. Aliás, Mitsu, você comanda mesmo o Sub-GB que eu comandei 6 anos, né? O senhor deixou um bom legado lá de estrutural. Que o Porto Tatuapé tá fácil de manter. E o pessoal vai lá para tirar foto com o Jack e com ele. O pessoal fala, puta... Jack é o Dálmata que tem lá também no quartel do Jack tá aí, o Murphy tá aí. Falei, pô, entra aí. Aí o pessoal vai tirar tem um bombeiro, né, uma estátua de um bombeiro lá. Isso, logo na entrada ali. Isso, o pessoal vai tirar foto, chama os cães lá. O relacionamento lá do seu Sub-GB com a comunidade é um negócio muito intenso, né? É bom. É bastante intenso, né? O quartel Tatuapé, a decoração de Natal, que você deve fazer até hoje, né? Coisa muito bacana. Olha, o Bomba Café tá oferecendo um cafezinho. Ô, gente, chegou. Obrigado, Martinho, lembrar a gente maravilha. Aqui. Nos vamos oferecer aqui para o nosso convidado, menos para o Murphy, que acho que ele não toma café, não, né? Não pode. Oferecendo aqui o cafezinho do nosso Bomba Café. E eu aproveito para convidar você que está nos assistindo a conhecer o Bomba Café. Café temático aqui da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Fica aqui na rua Anita Garibaldi, número 25, bem do lado do Comando do Corpo de Bombeiros. Um bar temático, aqui a gente tem decoração de bombeiro, memorabilia, peças antigas. Venha conhecer e saborear o excelente café aqui do Bomba Café, o café dos heróis. Obrigado. E... Peraí, tem adoçante. Quer adoçante ou suco? Não, vai puro. Vai no... Tá bom. O senhor falou do Bomba Café, né, Coronel? Aí me veio o lifestyle de bombeiro.
Né? Porque assim, é um lifestyle, né? É um lifestyle. Ser bombeiro é um lifestyle. E eu vejo que o nosso lifestyle, o cão é uma ferramenta muito poderosa Claro, para... faz parte da história do bombeiro, né, o Isso. cão. E bom, o cão de salvamento, né? Claro. O São Claro. Bernardo, São Bernardo. do primeiro É o grupamento, símbolo né? era o símbolo do salvamento, do Isso. primeiro GBS. O quinto GB também tem um São Bernardo. Também tem o São Bernardo no sudístico lá. O São Bernardão do Tá aqui, ó. primeiro GB. E essa é uma ferramenta para a gente estar próximo à comunidade. Também. Além do trabalho de salvamento, de busca, Isso. além essa questão que você está falando aí. O Faísca, o bombeiro Faísca. comunitário. É o nosso mascote do. Isso. O Faísca, ele teve presente na corrida lá a última corrida do 2 de julho, agora sucesso lá com a molecada. Sim, o Faiscão tava lá. na competição do Machado. Competição do Machado, ele estava lá Isso, também. Tava lá. E falando do cachorro ainda, né? Como o senhor sabe, eu trabalhei no Canil, lá do Ipiranga, um bom tempo. E nessa operação da Turquia, né? Eu conversando com o Coronel Camargo, os nossos cães foram decisivos nas operações. Sem dúvida. E uma coisa que as pessoas não falam, né? Os nossos bombeiros estavam lá numa situação bem difícil, né? Numa situação, numa área de guerra mesmo, né? Conflito armado, frio, a catástrofe em si do Isso. terremoto. Então a sinestesia, o cheiro, o frio, tudo aquilo estava pegando legal para o nosso bombeiro. E ele falava que o momento de descompressão, quando era? Com o cão. Com nossos cães de salvamento. É isso aí. Então, os cães não foram só importantes na operação para ajudar o pessoal da Turquia, mas foi importante também para os nossos bombeiros. Não tenha Então, é dúvida. uma ferramenta... Tem esse episódio da menina lá, né? Que tava Sim, refugiada, né? Tava isso. morando numa barraca e todo dia ia lá brincar com o cão. A gente trouxe o cão aqui. E eu vejo que o cão, né? Ele é uma ferramenta poderosa para isso. Poderosa. Eu brinco com o pessoal, né? Eu brincava com o pessoal do posto de bombeiros do Macedo. Inclusive foi porque eu levei o Murphy trouxe um cão pro Macedo. Ele começou lá no 5º GB. Que eu perguntei pra eles, pô, vocês não tem cachorro aqui? Ô chefe, aqui não tem cachorro, tá, não sei o quê, tá. Falei, não confio muito em estação de bombeiro aqui não tem cachorro, né? Porque a energia... Difícil. O cachorro, o vira-lata, sente aquela energia boa... Ele e encosta. aí, Todo quartel de bombeiro tem um vira-lata. Isso, Ou aí- mais de um, né? Isso. E aí eu falei, não, a gente vai ter que arrumar um cão. E aí, trouxe o Murphy. Aí o Murphy vai daqui, vai dali. Foi sucesso, né? Inclusive, o Murphy, ele dormia na cama da Cabo Flávia. Então ele ficava lá no quartel, aí as meninas da estação levavam ele para o alojamento e Pronto, adotou. adotou. E aí eu saí de lá, né? Aí antes de sair, nós fomos para uma ocorrência em Franco da Rocha. Essa aí eu não trouxe imagem. Essa mais recente, você tá Mais falando, recente, né? Que teve isso. isso foi 2000 o ano passado, pô. Foi o ano passado. Foi 22, eu tava nativa ainda. E aí tinha um cachorrinho lá que Ela falou em Franco da Rocha, precisam dar um abraço. É. Vou dar um abraço pro prefeito de Franco da Rocha, doutor Nivaldo, que é um grande amigo nosso, grande colaborador da Escola Superior de Bombeiros. Abraço, doutor Nivaldo. a família inteira morreu nesse escorregamento. Foi uma coisa E aí triste. esse cachorrinho ficou lá meio perdido e ficava cavando e tal. Aí um dia de operação, 2 dias. Aí no 3º dia ele montou na nossa viatura e tá até hoje lá no PB Macedo. É mesmo? É o Breck. O Breck. Busque e resgate em estruturas colapsadas é o nome do cachorro, o Breck. Isso, o Brecão. E o primeiro dia que a gente teve o contato lá no posto de Mas a gente comando, tem várias histórias dessas. Eu tô me lembrando agora, antiga história, um cachorro que foi atropelado na frente do quartel da Vila Prudente. Não sei se você lembra disso, não sei se você estava no primeiro nessa época, acho que talvez não. E aí, claro, foi atropelado na frente do quartel. Agora o pessoal foi lá, pegou o cachorro, levou no veterinário amigo. Era um vira-lata de rua, maltratado, cuidou e tal. Puta, era uma cadela, na verdade. Viveu anos lá no quartel da Vila Prudente. Mas é legal. O cachorrinho do quartel, todo quartel tem um... Totalmente. Bom, na minha época tinha 2 falta de um lá no Tatuapé. Uma ocorrência que também me lembro bastante também, também a gente vai e volta, né? Uhum. A de Guarulhos você tem imagem aí, né? Guarulhos. Essa ocorrência aí eu me lembro, eu era major, eu acho que essa época. Era um prédio em construção lá. Isso, eu tava... Todos os conceitos de breque aplicados aí, né? Foi Mitsu? bem legal, que a gente... O que aconteceu? Era um prédio de construção e pelo histórico lá, que a gente no dia levantou, o pessoal da obra dormia no 2º subsolo. É verdade.
E aí eles, vamos tomar uma cerveja, vamos tomar uma cerveja. Todo mundo foi tomar cerveja, menos um rapaz. E foi esse que faleceu. Ele ficou dormindo. Foi mais, eu me lembro que a gente ficou uns 3 dias lá, cortando laje para chegar nele. Esse local que nós estamos aí... Era bem próximo da rampa de acesso da garagem, isso, né? É no primeiro dia. E o cão, ele sinalizou num local que a laje estava fazendo um V. Então a gente não conseguia acessar por baixo, né? Isso foi no primeiro dia. No segundo dia, eu tentei voltar lá. Ele tinha cedido. Então a gente não conseguia mais entrar aí, né? Então o escombro, ele foi se ajustando. E foi até engraçado porque ninguém ouviu nenhum estalo, nenhum barulho assim que chamasse atenção. Então houve um acomodamento natural e gradativo. No segundo dia, a gente já não conseguia mais entrar aí. Esse segundo subsolo. E aí usamos algumas técnicas, né? E usamos a GoPro, colocamos num pau de selfie, né? E só conseguimos acessar ele quando tiramos uma grande laje com o apoio de um guindaste. E aí era bem próximo onde os cães tinham, onde essa cadela tinha sinalizado. Me lembro nessa ocorrência aí, eu levei uma GoPro e coloquei num dos cães de busca. Eu vou recuperar essa imagem, Mitsu, eu sei que eu tenho. Eu amarrei colocamos no cão e ele fazendo a busca, cheirando e a gente acompanhando com a GoPro. Legal. Foi um negócio muito bacana. Bem legal. Eu não lembro o ano dessa ocorrência, você lembra? Eu vou chutar aí. Antes de 2015. Antes de 2015. Acho que é 2014. Eu era major, acho que é 2014, isso, por aí mais ou menos. Quem estava comandando a operação lá era o Coronel Harrison. Era o Harrison, verdade. Se eu não me engano, ele era Capitão Harrison e Capitão... Eu acho que ele já era major, porque eu era major. Harrison. Era major. Isso. Eu era major. E o Capitão Rodrigues. Capitão Rodrigues. Muito bom. Guarulhos, né? Eu acho que essa daí foi uma das ocorrências que todo aquele conceito lá de break, né? Foi empregado. Foi empregado. De penetração de estrutura, de estabilização, de... como é que se fala? Escoramento. A gente fez curso no Peru, já veio intibaciones na minha cabeça, já escoramento, enfim. Muito bacana. Olha o vergalhão. Apeos e apuntalamento. A gente aprendeu esse negócio em espanhol, né? Assim, ficou um bom tempo. Eu tinha dificuldade de falar em português das coisas. Porque toda apeu não, cara. É assim, escoramento. Mas o bombeiro propicia isso pra gente, né? Essa grande oportunidade que a gente tem de especializar em diversas áreas, né? No Brasil, fora do Brasil. A oportunidade também que foi excelente, acho que foi também foi um marco que foi um divisor de águas, foi o curso da Guarda Costeira Americana. Sem dúvida, o incidente comando system. Até hoje na antessala do comando tem o diploma desse curso aí. Isso aí. Ela validou, na verdade, o que a gente... Ela deu um boost, eu acho, um impulso, e validou o que a gente já vinha fazendo no SICOI, na verdade. Porque, na verdade, o SICOI ele foi inspirado no ICS, né? Então, na verdade, ele dividiu algumas caixinhas que nós... A gente não tinha dividido ainda. E embalou, fez uma embalagem e falou, ó, tá aqui o pacote. Foi isso mesmo. É isso aí. E aí, a partir daí, foi quando a gente teve mais um salto aí, culminando lá com aquela história do Lago do Lago do Paissandu, naquela organização que foi fantástica para a época ali, mas tudo nessa estrada aí, né? Tudo nessa... E a gente tem que ter em mente que a grande emergência, né? No início ela é meio... Ela é conturbada. É um caos, né? E todo mundo que tem que chegar nesse caos, a gente tem que começar a organizar o caos. Né? Por vezes temos que combater lá o sinistro, sim, seja incêndio, seja vazamento. Só que se a gente não pensar, né, na gestão de quem está chegando, como que vai ser os próximos ciclos, vai ser... Mitsu, a gente pode até fazer isso qualquer dia, você volta aqui, a gente chama mais gente da área e mostra. E eu acho que a gente tem, com certeza temos imagem de tudo isso. Você pega a imagem do acidente da TAM de 96. 98. O de 96. De 96. O de 2007. 96, 2007. 2007. Pega buraco do metrô. Sim. Pega Lago do Paissandu. Osasco antes ainda até do que o primeiro. Isso. Faz uma comparação na foto da ocorrência. É outro. A gente consegue, eu acho que a gente fazendo isso, a gente consegue acompanhar. Vamos botar essas imagens aí, viu, Martino? Uma outra. Isso. Na edição dessa, não sei se a gente consegue, mas uma outra. A gente consegue acompanhar exatamente a evolução. Os pontos. Né? Exatamente da gestão das grandes emergências. Mas é claro, você já falou, a experiência é tudo, né? O fato de a gente ter ido como força-tarefa para outros lugares, outros estados, tudo isso
vai somando na experiência. E né? a gente, é uma coisa que o senhor aqui como presidente da Fundabom, né, que é até importante compartilhar isso com o senhor, a gente tem que participar, a gente tem que estar em todo lugar, porque nós bombeiros de São Paulo, temos um laboratório muito grande. É o maior laboratório aqui do Isso. Brasil. E aí, todo tipo, né? Incêndio, salvamento, todas as expertises de bombeiro, a gente tem que estar lá e ver o que estão falando, né? Claro. Então vai ter um congresso, vai falar sobre breque, igual um passado agora, 2, 3 meses, o Coronel Mello foi para Genebra. Foi para Genebra, né? No encontro da SARAG. Pô, tá lá, ele tá vendo o que tá acontecendo, o que se tá falando. Você falou isso, é verdade. Uma das finalidades principais da nossa fundação é justamente promover o aprimoramento profissional do Corpo de Bombeiros. Sim. E a gente gera projetos, recursos para pegar o nosso profissional e mandar para onde precisar. Né, seja para observar como você está falando, seja para aprender, seja para compartilhar conhecimento, trocar conhecimento. Isso. A nossa finalidade como fundação é essa. Seja lá qual for o tipo de emergência, né, um mega simulado na América Latina, né, de emergências químicas. Pô, tem que pegar o pessoal especializado e mandar lá, ver o que eles estão fazendo, trocar experiência. É nessas coisas que a gente cresce, né? E Não o cara tem que dúvida. for lá, ele vai com missão. Né? Ele vai ter que produzir um relatório, ele vai ter que se apresentar e desenvolver um trabalho naquilo que ele aprendeu, naquilo que ele trocou. Uhum. E eu acho que é a base, né, do nosso desenvolvimento. E a tendência nossa é Crescer sempre. crescimento, porque São Paulo, a cidade de São Paulo o estado de São Paulo Acontece tudo todo dia. tudo, todo dia. Então, agora tem incêndio, agora tem um salvamento. Não, nós estamos vivendo um dia típico aqui. Agora que eu estou vendo que melhorou, tivemos um vendaval aqui, Sim. Começou na madrugada. A gente vindo trabalhar aqui hoje, a gente viu os efeitos que teve na cidade, essa história toda. Né? Antes de entrar aqui, eu desliguei o rádio. Temos um monte de árvores pendentes na Zona Leste. Sim, lá. deve ter derrubado. As orquídeas da minha esposa aí caíram todas. Ela acordou 4 horas da manhã para a Cris, né, Cris? Para tirar as orquídeas lá da varanda, estava caindo tudo. Pois é, mas São Paulo é realmente um grande laboratório. Você já está botando imagens aqui, o Martinho já está mostrando para nós que nós nos encontramos essa semana, acho que na terça-feira, né? Na terça-feira à tarde. Terça-feira à tarde, você estava voltando, né, dessa ocorrência. A ocorrência está fresquinho, viu, pessoal? Essa aí é dessa semana. Uma ocorrência espetacular, atendida aí pelas guarnições do 3º GB, do 1º Sub-GB, aonde o Mitsu é o comandante. Ele estava me contando, mas eu quero que você conte um pouquinho dessa ocorrência aí de terça-feira agora. O SAMU, participação importantíssima. O CAV, exato, o CAV esteve lá, a aeronave, o Grau. Isso. Conta para nós aí. Na verdade, nós estávamos no Sub-GB e estávamos conferindo o mapa-força, fazendo a atividade, a rotina diária do quartel. E caiu uma ocorrência, né? Todo mundo pergunta se eu tô de serviço, né? Porque eu sempre ando com o HT, né? Pô, tá de serviço? Pô, lógico que eu tô fardado, porque tá de serviço. Tá fardado, tá de serviço, pô. Mesmo de folga, se colocou a farda e vai no quartel, tá de serviço. Ou quer serviço ou quer cadeia, né? Se é pro Martinho, é cadeia, né? Não me entrega. E aí nós copiamos a ocorrência, tá? O telegrafista veio e me avisou, capitão, caiu uma ocorrência meio estranha, queda em caixa d'água, desacordado. Aí eu falei, tá estranho. Aí peguei a viatura e as equipes saíram, o MOB saiu, o R saiu, o AB tático saiu e eu saí na sequência. Chegando lá, o caos, né? Era uma caixa d'água metálica. Na verdade, era uma série de 4 caixas, se eu não me engano. A última, eles estavam fazendo uma manutenção interna. Não sei se é uma impermeabilização. Clássico acidente. Clássico. Resumo da ópera, coronel. 5 funcionários desacordados. Porque eles inalam, né, o produto ali da impermeabilização e desmaiam, né? Desmaiam. E assim, a gente também não sabe a concentração de O2, né? Que tá baixa concentração de O2, sem dúvida. É um local IPVS, né? E é uma grande possibilidade de óbito nesse tipo de ocorrência. Então, quando nós chegamos lá, tudo remava contra a nossa logística, porque nós tínhamos que tirar 5 pessoas que já iam entrar em parada respiratória, depois uma parada cardiorrespiratória. A logística para tirar, olha... Houve explosão ambiental lá? Não chegou a ver, não, né? Não.
Ó, lá em cima, não sei se dá pra ver, não deu pra ver, mas a janela de inspeção é um buraco assim, então nós tínhamos que... E o pessoal tudo no fundo aqui da caixa. Tudo caído. Caído aí. Tudo caído. Vocês cortaram o corpo do tanque, né? Que eu tô vendo aí, fizeram uma Isso. abertura lateral. É. Né? Por cima Nós tínhamos que tirar ele lá por cima, é ó. pequenininho, Aquela já janela. deu pra ver a janela muito pequena. Então Ali. foi assim a decisão muito rápida, mas o que foi decisivo nessa ocorrência foi os amigos dos trabalhadores. Por quê? O que eles fizeram? Eles pegaram uma maquita e fizeram Aquele corte foram eles que fizeram? não, eles fizeram um corte, eles fizeram uma linha. Sim. Oxigenou lá dentro. Não, na verdade essa linha já nos deu na hora que nós chegamos, por quê? Tecnicamente, a gente tinha que ver como que estava a ambiência explosiva do local. Claro. Porque se a gente colocasse um motoabrasivo lá, Claro. poderia explodir. De explodir. Então, eles fizeram isso arriscadamente, para salvar a vida dos amigos. Era o que eles tinham naquele momento. Fizeram. Só que na hora que eles fizeram, nós atuamos em duas frentes. Ou a frente de acesso, eu falei, ó, sobe bombeiro, quero bombeiro Equipado com proteção respiratória. equipado e fazendo o acesso e o atendimento lá dentro. Outra equipe já monta uma entrada forçada por aqui. Aí pegamos a ferramenta combinada e deu muito certo. Começamos a abrir e em menos de 10 minutos tiramos 5. Né? Um tava parado, não tava? Não, todos estavam inconscientes. Um já ia entrar em parada respiratória, que ele começou a curticar, começou a parar de respirar. Só que na hora que a gente começou a tirar eles, deu 1 minuto, eles começaram Para voltar. começaram a voltar. Um ficou bem ruim, precisou de um tratamento dos médicos do grau no local e foi transportado via aeromédico para o HC. Mas assim, não corria um risco iminente de morte, não. Estava estabilizado. Estava estabilizado. E O helicóptero pousou. É o Corinthians aí? é o Fazendinha. Corinthians. É o Fazendinha. Tô vendo, conheço. Fui muito na minha infância aí. Mas não é o estádio do Corinthians lá de Itaquera, não. É o Fazendinha, lá dentro do clube. Isso, lá dentro do clube. Abraço, Marcos de Oliveira. Grande corintiano aí, a Fazendinha aí, ó. Nos ajudou bastante, a equipe já estava pronta para nos receber lá. Não, essa ocorrência realmente é um resultado fantástico. Foram 5 pessoas que estavam andando na linha da vida, literalmente. Estava, Coronel. Depois que acabou, a descarga de adrenalina foi bem Quem grande. que era o médico que estava lá? Não, eu achei que era Stefanelli, mas não. E foi decisivo, esses amigos, né? Eles fizeram esse corte, eles fizeram um talho assim. Por quê? A gente ia ter que fazer uma análise de dentro com o explosímetro para depois começar a cortar. Então, eu acredito que a gente ia perder alguns minutos aí na ocorrência, que poderia ser a diferença entre a vida e a morte pro primeiro que caiu. O primeiro que caiu. Porque caiu o primeiro, caiu o segundo, caiu, né? Na sequência. Olha, bom, certamente não é a primeira ocorrência desse tipo que você atendeu, eu atendi várias na minha época. É uma ocorrência que a gente pode dizer clássica, né? Clássica. Manutenção de containers, de ambiente fechado, normalmente com o uso de solventes, com o uso de materiais que tem uma rápida evaporação, tóxicos, né, que provocam reações de desmaio, e aí a pessoa se intoxica, desmaia, continua, baixa a concentração de oxigênio, óbito. Isso. Várias dessas. Quando não tem a tal da explosão ambiental ainda. Sim. Né? É uma ocorrência muito grave. Muito grave. Que as pessoas que não têm o treinamento, se tivesse o treinamento, não estariam Provavelmente lá dentro, não estariam não nessa estariam- situação. E se utilizasse os equipamentos corretos, também não estariam naquela situação. E a pessoa é um risco que é um perigo que ela não consegue enxergar. Não, ele é né? invisível. Ele é invisível. Aí o cara vai lá, não. Para um só coisa, cheirinho, não, vamos descer ali, tá um cheiro tal. de solvente Aí aqui. começa, caiu. Aí o amigo que tá lá, Vou ajudar. vai ajudar. Aí, Lembra muito a ocorrência do afogamento, né? sim. Lembra muito. Começa a passar a situação de emergência, vou tentar ajudar, afoga, vou tentar afogar. Aí no caso é intoxica e vai indo e vai perdendo a consciência. E as equipes foram muito rápidas. A MOB chegou muito rápida. E a MOB que fez o primeiro acesso. Só que a MOB já chegou, o R chegou junto, eles já pegaram o EPR da UR, cangaram e já subiram e desceram. O senhor viu que tinha um andaime? Eu vi. Então não precisou nem da corda, eles Desceram pelo andaime. desceram do andaime e já começou a fazer o Acessou acesso. na primeira vítima. Isso. E já aí começou. Fantástico, fantástico.
Bom, isso foi agora, né? Foi agora. Esse episódio vai levar algumas semanas para ir pro ar, né? Nós estamos falando aqui no. Mas tá fresquinho. Mas tá fresquinho. Isso aqui foi. Hoje é dia 13 de julho. Isso foi agora dia 11, né? Isso. 11, 12. 2, 3 dias. 2, 3 dias atrás. Vamos voltar um pouquinho mais, porque a imagem o nosso diretor Martinho já colocou na tela. Tá. Eu já sei até o que que é. Isso aí é aquela ocorrência da Lindsay Vasconcelos? Essa ocorrência. Essa aí. Antes de falar. Olha, coincidência. Vou até contar aqui. Essa ocorrência envolve um grande amigo nosso, colega de turma, o Guidetti, né? Que por coincidência mandou uma mensagem para mim hoje. Nossa, que Fazia tempo que eu não falava com o Guida. né? Abraço, Guida, fez um convite pra gente aí. E curioso, né? Hoje a entrevista do Mitsui e vai trazer a ocorrência sua aí, Guidetti. Isso, foi bem legal. Bem legal, né? Legal, Uma situação não, foi ruim, né? Péssimo, Não é bem legal, mas assim, felizmente teve um deu um desfecho. desfecho bom, né? Tá. Então, um pouquinho antes, né? Ocorrência, o que aconteceu? Um desabamento parcial e uma vítima nos escombros. Então, eu fui com... Trabalhador da obra. Né? Isso. Eu fui com a equipe do Canil, passei o cão, eu passei a Hat, o Lelis passou o cão dele, e aí foi. E identificamos o local onde estava essa vítima. E aí começou a fazer os trabalhos de extração, apeos e apontamentos. Apeos e apontamentos, e desescombros. isso. Aí a equipe de segurança, tal. Só que em um determinado momento, eu lembro exatamente esse momento. E aí que parou a imagem tá aí. Qual que foi o que eu fiz? Eu tava saindo aqui, ó. Eu saía. Quem fez essa foto aí, Vitor? Foi o pessoal da imprensa. A empresa. Eu tava aqui, eu sou esse aí, capacete branco. Eu saí aqui e ia entrar nesta porta. Na hora que eu tô aqui, ó, em frente ao ASE, cai. Aquela parede, isso aqui cai tudo. Né? Esse segundo andar aqui, ó, essa parte da frente até esse muro, cai tudo. E quem tinha acabado de entrar? Capitão Rogério Guidetti. Rogério Guidetti. Só que eu não sabia que era ele. Lá de dentro, não sei se o senhor pode ver aqui, dá pra ver quem tava dentro. Quem tava lá? Engel Ricardo Pereira. O Engel tava lá. Capitão Engel Ricardo Pereira. E aí eu saí, Você desabou tudo. Viu o capacete preso lá. Aí eu gritei, o Capitão Engel aqui tá nos escombros. E aí vai daqui, vai dali, vai daqui, vai dali. Resumo da ópera. Os bombeiros começaram a ficar igual o urso do Pica-Pau, né? Deu aquela... Porque tá vendo o capitão, supervisor de serviço, debaixo de uma coluna e de uma laje. E é bem emblemático essa ocorrência para mim. Começaram até a usar o malho, aí tirei o sargento em tela, aí eu chamei o Major Barufaldi, que era do primeiro GB, Tenente Barufaldi. Falou, Barufaldi, vamos tirar o capitão aqui, cara. Vem cá comigo. Pede para buscar um alargador e um extensor. Aí buscou um alargador e um extensor. Era uma coluna e uma viga. Aí com o extensor a coluna e com o alargador a viga. Tiramos. E nisso eu estava conversando com ele. Eu nunca conversei com o coronel sobre isso, essa conversa que nós tivemos, né? Eu me apresentei para ele, falei, ô capitão, é o Tenente Mitsu e tal. Você sabe que eu não lembro de nada, né? E o senhor tá sentindo? Eu falei, tá sentindo a perna? Falei, não tô sentindo a perna. Chefe, a gente vai tirar o senhor daí, fique em paz. E aí nós abrimos, o coronel, empurramos a coluna, a viga e a laje, né? Viga e a coluna. E não tinha espaço mais para nada. Para tirar ele. E aquilo tava na nossa cabeça, na cabeça dele principalmente. Ia pegar a gente? Ia, mas ia dar aquela resvalada só. No capitão, ia cair tudo de novo em cima dele, né? E aí, o que a gente... meio de fortuna, né? Falei, Barufaldi, deita, agacha aqui, eu vou pegar o capitão, vou pegar ele pelas calças, vou colocar no seu ombro, você fica de pé, eu te ajudo e a gente prancha ele. E assim foi feito. Então nós tiramos o capitão, tiramos ele de lado e pranchamos ele. Eu cheguei nesse momento. E aí, puta, adrenalina, vai daqui, vai daqui. E eu achava que era o Capitão Engel. O Engel tinha saído pulando, correndo antes. E poderia ter sido eu. E era o senhor que era para estar na ocorrência. Então, para lembrar a história, arrepia até. Ele era o supervisor Alfa e eu era o Bravo. A ocorrência era dele. Eu estava aqui no gabinete, me acionaram por telefone, olha, tem uma ocorrência na área do Guidetti, a gente está com dificuldade de contato, vai indo para lá que nós vamos tentar localizá-lo. Eu saí daqui, da central, trabalhava no gabinete, peguei a viatura, quando cheguei aqui na esquina, me ligaram de novo no celular, olha,
conseguimos falar com o Guidetti, ele já está encostando lá, ele estava perto, QTA. Eu peguei e voltei. Cheguei aqui, parei a viatura, subi o elevador. Quando eu sentei na minha cadeira no gabinete, tocou o celular de novo. Volta lá que a parede caiu na cabeça do Guidetti. Foi exatamente com essas palavras que a história aconteceu. Voltei para lá, cheguei exatamente nesse momento, que é perto, né? Isso, pertinho, cheguei lá exatamente nesse... Eu me lembro dessa cena de pranchando o Guidetti. E toda vez que eu vou na ESB lá, eu lembro dessa ocorrência. Eu ia falar isso. O capacete do Guidetti está numa caixa de vidro lá no departamento de salvamento terrestre. Isso. Que foi o que salvou a vida dele. Isso, foi. Porque a laje estava na cabeça dele. Estava na cabeça dele. O capacete, esse capacete, o galê, tem algum aí? Que tá aqui, né? Não tem nenhum capacete galê, mas é do nosso símbolo da Fundabom. Isso. Esse capacete aqui foi o que salvou a vida do Guidetti. Foi. Se ele, não, certeza absoluta que não teria sobrevivido. Porque a cabeça dele estava presa. E ele estava lateralizado assim, né? Ele estava lateralizado. E aí estava a laje aqui e a coluna aqui nas pernas dele. A gente precisa trazer, eu vou trazer o Guidetti aqui, viu, para uma entrevista, Martinho, porque o Guidetti é sobrevivente de 2 ocorrências. Na verdade, essa é a segunda. A primeira foi a explosão lá na manutenção do lado da sala dele. Do paiol. Do paiol do Gatti, que é do lado. Gatti. Ele é sobrevivente de 2 ocorrências. Braço, Guidetti, Deus abençoe você e continue te protegendo. Semana que vem a gente está junto, eu recebi um convite para almoçar com ele. Estamos contando tua história aqui, que para nós é uma história que arrepia, né? Porque claro que nos emociona, nos envolve, e saber que Deus te poupou dessa porque você é merecedor. Viu? Um abraço. Sim. Mas foi bem emblemático. A hora que eu vi essa foto, né? Essa foto é momentos antes, né? Você passou. A hora que eu saí, porque eu também ia entrar. Não dá para ver porque a viatura está na frente, mas seguramente nesse momento o Guidetti estava passando ali. Nesse exato momento. Nossa, essa foto tem que guardar. A gente tem que colocar essa foto lá junto com o capacete dele na ESB. Deve ter mais imagens desse episódio aí, preservando algumas coisas, a gente tem que colocar lá. Mas foi bem emblemático. O Major Barufaldi também foi pedra 90, foi ferrado para... Vamos. No momento limite lá, os bombeiros que chegam junto, eles fazem a diferença. É a nossa vida, né, Mitsu, de bombeiro, a gente anda na linha, né? Sim. Se tudo der certo, ótimo, parabéns, a gente trabalha, treina, equipa, faz tudo para que dá. Mas continuamos ainda assim enfrentando o perigo e coisas que nós não controlamos. Isso. Né? O senhor falou agora, eu lembrei de uma ocorrência com o coronel Bertolini, Major Bertolini, um incêndio na Vila Carioca. Eu me lembro das coisas. E aí a gente foi, chegamos rápido, a gente tava se equipando assim, ó, vamos lá. E é aquele, né, tinha aquela... A gente vai, cair né? pra dentro, né? A gente vai, né? Aí eu lembro do Major aqui, a gente assim, ó, daqui a pouco, a hora que a gente olha assim, ó, a indústria, 3 andares. Eu lembro disso. Veio tudo. Aí, aquele silêncio, tipo assim... Isso acho que foi na sua época de primeira e minha também. Isso. Porque eu fui na sua ocorrência. Aí, tipo assim, caraca. Era pra gente ter... Ia para estar lá dentro. Pois é, mas só reforço o que eu estou te falando. Temos que estar sempre preparados, bem treinados, bem equipados, reciclados. O comando tem uma tarefa gigantesca, que é manter tudo isso funcionando. Sim. Manter a estrutura bem suprida. São muitos detalhes. São grandes desafios, né? E a gente realmente vê que o bombeiro está ganhando a guerra, né? Mas é pelo grande esforço de todos, né? Desde o nosso soldado mais recruta que está lá agora de prontidão, 24 horas, até o comando. É uma cadeia de pessoas que fazem com que a gente tenha a capacidade e a qualidade que a gente tem. E o senhor falou, né? O soldado que está lá. E do soldado ao coronel, né? A conversa nossa aqui, o senhor trouxe muita coisa do meu passado como... Você está com quantos anos de serviço, Mitsu? Eu tô com 24 anos. Não é só eu que eu fico velho, viu, Martinho? 24 anos e 18 meses. Quase 25, quase um jubileu de prata de corporação. Ficou. E eu lembro para você, é assim, né? Eu ainda vejo o Mitsu, aluno meu, na academia do 3º CFO, né, velho? Mas ele já é quase major, né? 25 anos, velho.
E a oportunidade agora é de agradecer todos os oficiais e praças, né? De soldado, cabo, sargento, tenente, capitão e coronel que participou me ensinando a trabalhar, entendeu? Então, algumas figuras, né, que o senhor conhece, o sargento Luiz Henrique. Ixi, O grande figura. Pô, o sargento Luiz Henrique me deu aula de incêndio, né? Eu achava que Grande. sabia alguma coisa de incêndio. Os incêndios que eu atendi aqui na área da Sé, né? Mas isso é histórico aqui É nessa. histórico, Da minha época era o Neto, era o Brás. O finado Neto, Netão. O Netão. Já contei a história do Netão Isso, toda vez que eu passava ali na Sé, Paulino. ele fazia assim, ó, o tenente. É ele mesmo. É ele mesmo. Aí grudava na viatura e... Você lembra que ele falava no rádio, quando ele saía pra ocorrência? Vamos, sargento Neto. Saindo pra ocorrência. Sargento Neto, mais 5 caba-macho. O Coronel Jair adorava ele, cara. Pô, 30 anos de Sé, né? 30 anos na 30 Sé. anos de Infelizmente nos deixou há pouco tempo aí, o por Netão. uma- Mas são esses caras mesmo, viu, Mitsu? A gente é o que é, porque esses Isso. caras passaram. Então, agradecer esses caras, né? No comando de área, no primeiro GB, né? Eu brinco, né? O passarinho aqui, ó, toda hora, chefe. Eu olhava assim, pô, cabo velho, 15 anos. Escuta o coordenando cara, área, escuta o cara. né? E isso no primeiro GB, no segundo GB, tive passagem no Todo bombeiro é assim. tem assim a experiência, né? O bom bombeiro, o cara, eu vejo hoje, né? Além das habilidades técnicas, habilidades físicas, tem uma coisa que eu creio é primordial, que é horas voo. É hora de voo, né? O cara tem que ter pelo menos 10 anos sentadinho num banco de uma viatura. Na viatura operacional. E ele vai enxergar coisa ali. Ele não sabe, o inconsciente dele já sabe. Falou, Mas sabe quando a tem consciência alguma coisa vem? errada. Nessa altura da vida que você tá, que eu já passei também, a gente tem um pouco mais de maturidade, de experiência, é quando você fala, putz, se não tivesse acontecido aquilo, eu não teria a visão que eu tenho hoje. Sim, Não tem a dúvida. Então, hoje a gente Tá consegue, aqueles pontinhos, né? Hoje a gente consegue ligar eles e ver a figura que foi desenhada, né? E dou graças a Deus de ter alguns professores aí, tive excelentes profissionais no primeiro, uma passagem excelente pelo segundo, 5º GB, 10º GB, tive fora do bombeiro também, uma passagem na Casa Militar, na É prefeitura. verdade, você foi também. Mitsu, olha, eu quero te agradecer pela sua disponibilidade. A gente conversou rapidamente essa semana, você já topou vir aqui contar para nós, né? Para nós que estamos assistindo aqui, coisas sobre o atendimento operacional, rotineiro, grandes emergências ou não, coisas importantes, né? Tivemos a oportunidade de falar dessa semana. Então isso é muito bom, né? Isso nos revigora, pelo menos a mim, né? Traz as memórias, né, do tempo operacional. Então muito obrigado, né, por toda a sua dedicação ao Corpo de Bombeiros, a sua vida como bombeiro, o seu lifestyle bombeiro. Vou agora usar as suas palavras, né? E muito obrigado, tá? Venha sempre ao nosso podcast. A corrida não acabou ainda, né? Essa corrida ainda tem alguns anos ainda aí. Sim. Né? E eu sei que você ainda vai poder devolver muita coisa para o Corpo de Bombeiros e para a sociedade paulista. Muito obrigado e eu deixo os momentos finais aí para você fazer as suas considerações. Puta, Coronel, eu que agradeço nessa oportunidade, a oportunidade de contar um pouco da minha história e principalmente agradecer, né? Aquilo que a cultura oriental ela prega bastante, né? Respeito aos mais velhos, agradecer aquilo que foi ensinado para você. E quando você vê esses bombeiros antigos, né? Que passaram esses conhecimentos para mim, né? E hoje, o que eu tento? Eu tento passar o bastão, né? Ser o esquadro de tenentes mais recrutas, né? Para que a gente tenha, né, uma linha sucessória de outras pessoas que têm os mesmos valores e gostam de ir para ocorrência e gostam de ficar com o rádio e não fica chateado por atender um telefonema do sub-GB num sábado, num domingo, seja lá feriado, aniversário da esposa. Isso. E é porque assim, eu falo que a gente é abençoado porque o nosso lifestyle, a gente ganha, né, dinheiro com o nosso lifestyle, que é ser bombeiro. Isso, né? É uma bênção. É uma bênção, e é bênção ajudar as outras pessoas. Mas agradecer por poder agradecer, né? E com o BombaCast aqui eu consigo passar essa mensagem aí, esse agradecimento para os bombeiros aí de São Paulo e até do interior, que eu também fui do interior. Muito bom.
Obrigado, Mitsu. Obrigado Isso aí. a todos aí. Obrigado por ter trazido o Murphy. O Murphy tem página, não tem? O Murphy tem página? Tem um Tá, né? Instagram. Qual é o Instagram do Murphy? É o Murph Von Ziegler. Murphy Von Ziegler. Não tinha um mais fácil, não, Mitsu? Não, o Von só foi pra conectar o Murphy e o E Ziegler. o Ziegler. Que é uma viatura nossa, de salvamento. Muito bom. Muito obrigado. Esse foi mais um episódio do nosso 193 BombaCast. Espero que você tenha gostado. Muito importante, não se esqueça, inscreva-se no nosso canal. Já vão estar fazendo ao vivo. O canal já está permitindo pelo número de inscritos. Dê o like, acompanhe nossa programação todas as segundas e quintas-feiras. Muito obrigado. Até a próxima.